nós vamos dar início à nossa atividade de hoje. Não sei se algumas pessoas já participaram, né, em outros momentos, mas sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a participação da professora Silvia Nishida, não me lembro o nome agora do departamento que mudou, Silvinha, é imenso, deixa eu achar aqui. É Departamento de Biologia Estrutural e Funcional. Então pronto. Do Instituto de Biociências, e ela está, então, participando da nossa atividade. Para quem ainda não conhece, o MOVAI é um projeto que existe desde o ano passado no Instituto de Biociências e que tem por objetivo acolher e integrar os alunos, os estudantes de dos primeiros anos de todos os nossos cursos, né, de ciências biológicas, ciências biomédicas, física médica, nutrição, e a proposta do projeto sempre foi realizar encontros e discutir temas diversificados, como uma estratégia, né, para que as pessoas se encontrassem, conversassem. E este ano, em função da necessidade de isolamento, os encontros foram transformados em encontros virtuais e com uma periodicidade maior do que antes, né? Então, nós temos nos encontrado toda semana, às quintas-feiras, e a partir da semana passada nós alteramos a data para quarta-feira, né? Então, em função das atividades de aula, nós reorganizamos o dia da nossa atividade. Então, eu não me apresentei, mas eu sou Luciana, sou professora do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências e coordeno, junto com a professora Cíntia, o MOVAI este ano. O grupo é também formado por outros professores, né, que participam de forma diferenciada, e por um grupo de estudantes que representam os diferentes cursos, que representam diferentes grupos, né, como o PET, a comissão de recepção. Então, é um grupo grande, que tem trabalhado bastante, que tem, né, se esforçado para organizar cada semana uma atividade. Então, eu passo a palavra à professora Cíntia e aos demais membros do MOVAI, para quem quiser se apresentar. Boa tarde a todos. Como a Luciana falou, meu nome é Cíntia, sou professora do mesmo departamento da Silvinha, de Biologia Estrutural e Funcional, agora, né? Teve a fusão dos departamentos aí. Obrigada, Silvinha, por aceitar nosso convite. Espero que todos aí aproveitem a atividade. E vou abrir a palavra, antes de abrir para a Silvinha, para os membros do MOVAI, para os alunos falarem um pouquinho. Só para lembrar vocês, eu coloquei no chat aqui um link de inscrições, então, para quem quiser o certificado dessa atividade, é só fazer a inscrição lá no Simpla que vocês recebem o certificado por e-mail, tá bom? Obrigada. Oi, gente, eu sou a Larissa, sou segunda ano de Biomed, e eu espero que vocês gostem da atividade hoje. Oi, gente, eu também sou do ano da Biomedicina. Espero que vocês estejam conosco nas outras quartas-feiras e que aproveitem o encontro de hoje. Oi, gente, eu sou a Renata, do 5º ano da Biomedicina, e sejam bem-vindos e aproveitem a atividade. O Jonathan colocou no chat. Olá, sou o Jonathan, do 3º ano da Bionoturno, estou no MOVAI representando o PET-CBB, sejam muito bem-vindos e aproveitem. Legal. Mais alguém? A Laila, aproveitem a atividade, a Laila também é do MOVAI. Acho que podemos começar, então.
Então, eu vou rapidamente apresentar a professora Silvia. Depois, Silvinha, se você quiser completar a apresentação. Obrigada. Uhum. Deixa eu só achar aqui. Você pode completar, tá bom? Tá joia, Lu. Ela já foi divulgada, né? Na própria divulgação do evento. Mas, então, hoje nós temos a professora Silvia Michiko Nishida, do Laboratório de Etologia, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, do IB, aqui de Botucatu. Ela atua em disciplinas de graduação e disciplinas de pós-graduação, investiga protocolos de bem-estar animal, de papagaios em cativeiro, visando a soltura pós-reabilitação, trabalha com levantamento e monitoramento de avifauna e comportamento de frugívoras de aves, e coordena o projeto de extensão Passarinhando, Educação Ambiental e Conservação, e tem diversas outras atividades, né, envolvendo arte e educação, e dentre essas atividades, o origami, né? Então, seja muito bem-vinda, Silvinha, obrigada por aceitar tão prontamente nosso convite. E vamos lá, nossos papeizinhos já estão aqui preparados. Então, tá bom. Vamos aprender. Então, tá joia. Pessoal, muito obrigada pelo convite. É uma atividade que eu gosto muito e é uma arte que eu aprendi quando era criança. Eu cresci primeiro numa colônia japonesa, né? Então, os nossos pais deixavam os seus filhos na escola de japonês. A gente ficava lá depois a gente chamava de escola de brasileiro, porque eu aprendi o japonês primeiro, né? Então, e a gente aprendia não só a ler e escrever, né? Não sei japonês completamente, mas era onde a gente aprendia muito da cultura, né? E origami é uma tradição muito antiga, né, no Japão, e ela é amplamente divulgada no mundo inteiro. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Então, como a Lu falou, sou do Laboratório de Etologia, meu interesse principal é com o comportamento dos animais. Eu só ouvi alunos da biomedicina, né, mas eu dou principalmente aulas na biologia, comportamento animal, fisiologia comparada, comunicação animal, e uma das atividades que a gente insere, a atividade origami, é no projeto de extensão universitária, chamado Passarinhando. Eu vou falar um pouco e vou contar um pouco dessa experiência também. E eu queria, então, antes de mais nada, antes de começar, parabenizar a Luciana, a Cíntia, toda a equipe do Movai, porque eu acho que vocês estão fazendo uma diferença muito grande, né, num momento como esse, trazendo reflexão, né, toda semana sobre um determinado tema. Eu entrei, né, nos vários vídeos que já estão postados no YouTube, e eu achei muito bacana, né, de manter essa conexão, mas também reflexão, né. Então, eu espero também poder contribuir com um pouco, né, e agradeço muito por poder fazer parte deste processo. Então, para começar, eu vou começar com uma apresentação, e se vocês já estiverem com os papéis, né, em alguns momentos nós vamos parar para fazer a atividade, né, então a gente vai conversando, vou contando algumas histórias, e aí vocês vão ter momentos para parar para fazer esse exercício com as mãos, tá bem? Então, vou começar, então, compartilhando a minha apresentação. Bem, então, vamos lá. Essa oficina, ela é uma oficina de exercício, de fazer, mas como também de reflexão, né? Então, é isso que eu queria comentar um pouco com vocês, na medida em que existem no YouTube, né? Como o origami é bastante popular, então existem vídeos até muito melhores do que eu vou mostrar para vocês, né? Caso vocês precisem consultar. Eu acho que a contribuição que eu quero fazer no uso do origami, no que ela nos ensina. Bem, então, para fazer origami,
apesar de ter papéis de tamanhos outros também, mas é mais comum usar a forma quadrada, né, os 4 lados iguais. Então, como está sendo mostrado aqui, então, se eu quero fazer um origami pequeno, né, de diferentes tamanhos, o que vai determinar o tamanho do objeto final construído, né, é o tamanho do papel. Eu vou pedir para vocês, né, enquanto a gente vai fazendo a apresentação, para vocês pegarem também uma caneta preta, pode ser qualquer caneta, ou vocês podem fazer até isso depois, né? E também tesoura, porque eu queria também falar um pouco sobre o kirigami, né? Uma outra forma de dobradura de papel combinado ao uso de cortes. Então, a palavra origami, né, vem de 2 palavras, na verdade, né? Então, o verbo dobrar, né? Então, ori, e o substantivo kami, que é papel, origami, né? Então, como nós estamos vendo nesta animação, então, o papel, ele se transforma, né, com a sequência de dobraduras, né? Essa é a grande essência do origami. Então, a partir de uma superfície plana, né, então ela sofre diferentes dobraduras numa determinada sequência e ela vira objetos diversos, animais, plantas, né, objetos de uso caseiro, enfim. E a gente vai vendo que essa arte foi se desenvolvendo de uma maneira incrível, né, e tendo inclusive aplicações diversas, né, desde a arquitetura, no ensino de matemática, né, assim como a própria recriação em si. Então, o papel, né, a história do origami está relacionado com a própria origem do papel, né, então, além do papel ser, obviamente, o mais importante para a escrita, né, mas ela também está intimamente associado com essa arte de dobrar papel. Então, a China é quem inventou o papel propriamente dito, apesar do papiro, né, já existir, ser inventado pelos egípcios, foi na China que realmente ocorreu o processo de industrialização, como vocês estão vendo nessa animação, né? Então, essa produção, né, em grande escala, de um material na superfície do qual podia se escrever e também ter a flexibilidade, né, se deve, então, à China essa invenção maravilhosa. Então, hoje, modernamente, o papel, ele é, obviamente, uma tecnologia que proporcionou uma grande acúmulo de conhecimentos por poder armazenar, né, informações nele através da escrita, né, e depois, mais tarde, com a invenção da imprensa, obviamente, a escrita passou a não ser mais também um conhecimento, né, de poucas pessoas, mas ela se tornou, obviamente, uma conquista, né, de uma quantidade cada vez maior de pessoas. Assim como a arte, né, de dobrar o papel, que, inicialmente, ele se restringia às classes mais nobres, porque o papel era muito caro. No Japão, em particular, então, por conta da sua cultura, e ela é cheia de simbolismos, né, a cultura japonesa é incrível como a gente vai encontrar muitos simbolismos em todos os tipos de atitudes, né, e de atos. Então, uma coisa muito interessante é que quando você dá presente para alguém, por exemplo, né, então você tem um embrulho específico para cada ocasião. Então, aqui no caso, né, a gente pode ver, por exemplo, o uso de um papel bastante nobre, né, e com esses laços que significa, por exemplo, quando você embrulha um presente, né, um objeto, ou então você põe dinheiro dentro de um envelope, nesse caso aqui, representando alguma festividade, né. Esse, particularmente, que já tem essa organização mais elaborada, né, então, dessa dobradura em particular, inclusive, que lembra, né, uma ostra e que representa longevidade e prosperidade, ele é utilizado, por exemplo, no caso de casamentos, quando você entrega um presente, ou então você coloca um dinheiro dentro desse envelope. Diferente de quando se trata de um funeral, né? Então, aí, nesse caso, não existe, por exemplo, né, a dobradura no chi, acompanhando esse envelope. Então, como a gente pode ver, dobrar material e criar formas, né, é uma
é um componente cultural muito presente, não só no origami em si, mas também em outras manifestações, né, culturais. Inclusive, por exemplo, agora voltou a ser recuperado, né, mais recentemente, o furoshiki, né? Então, o furoshiki, na verdade, é simplesmente pegar um pano e fazer uma dobradura em torno de, por exemplo, de uma marmita, ou de um presente, ou de algum conteúdo que você vai transportar. E a maneira como você deveria dobrar, né, esses panos, também tem toda uma arte, né, que a gente não é objeto aqui da nossa atividade de hoje. Mas eu quero dizer para vocês o quanto dobrar, né, papel, panos, né, fitas, faz parte, né, do mundo cultural japonês, né, desde a antiguidade da história japonesa. Bem, então, depois que da China foi para o Japão, né, o papel e também o nascimento, a popularização do origami, então, em 1797, foi publicado o livro chamado Como Dobrar 1000 Grous, né? Então, no Japão, o grou, ele é uma ave pertencente à família, né, da ordem, ela pertence à ordem dos gruiformes. Ela não é um pássaro, ela é uma ave, então ela tem um valor sagrado muito grande, né? Então, o conteúdo dessa importância, né, ligada à lenda, é que ela é uma ave que vive 1000 anos, né, representando, portanto, a longevidade. Então, a publicação da dobradura desses 1000 grous, né, então tornou, inclusive, bastante popular, houve uma grande popularização e se tornou uma atividade recreativa entre as famílias, né, principalmente as famílias mais nobres que tinham acesso ao papel, né, passou a ser, então, uma das atividades constantes. O fato do grou, inclusive, ser considerado um tesouro nacional, né, e a importância que ela tem no imaginário, né, das pessoas, fez com que todo mundo soubesse, todo japonês sabia dobrar, por exemplo, o grou, né. Então, para trabalhar com origami, geralmente, então, se trabalha com figuras geométricas, né, na forma de um quadrado, com os 4 lados exatamente iguais, justamente para que a dobradura fique perfeita, né? Então, mas se você não tiver, por exemplo, um quadrado, porque esses papéis que eu estou ilustrando aqui são papéis que a gente compra já fabricados, né? Então, vem quadrados perfeitos de diferentes tamanhos, diferentes, como é que se diz? Textura, inclusive, né? E também, não só de cores, mas também de desenhos, né? Então, aqui, a gente está mostrando os papéis mais simples, mas a ideia principal é a gente fazer, né, a dobradura. Então, se você não tiver um quadrado, é simples, é só pegar um papel retangular, como sulfite, por exemplo, né, fazer essa dobra, e aí, então, cortar com papel. Aí você obtém um quadrado. Então, se você tiver qualquer retângulo, né, então, você consegue fazer um papel quadrado. Então, o único cuidado é que esse quadrado tenha os 4 lados iguais, tá bem? Bom, então, a partir de um papel quadrado, né, pode-se criar tantas coisas, né? Então, por exemplo, aqui no caso, uma ave, um anfíbio, né, um peixinho, um mamífero, um cão, né, e uma tartaruga, e tantas outras coisas. Então, essa arte de transformar uma superfície quadrada em diferentes, né, formas, se tornou uma arte bastante valorizada pelo produto final que é possível, né, ser criado. Então, vamos começar a fazer uma atividade desde já, com uma coisa bem simples, para eu poder falar para vocês sobre a importância, né, das regras da dobradura, né. Então, está todo mundo com papel quadrado? Cíntia, todo mundo ok? Porque eu vou, assim que todo mundo estiver preparado, eu vou rodar o vídeo. Eu queria explicar para vocês que hoje eu passei o dia tentando trabalhar com 2 câmeras, né? Uma para eu poder fazer a apresentação e depois usar uma outra para eu poder fazer a dobradura com vocês, ao vivo. Mas, infelizmente, estava dando microfonia, e aí eu batia e caía a câmera. Então,
eu escolhi essa maneira, né? Mas aí eu vou pedir para a Cíntia ver se está todo mundo com papel para a gente fazer, então, esse marcador de papel. Então, o que vocês estão vendo aqui é esse triângulo que a gente dobra facilmente e a gente vai se divertir escrevendo a carinha que quiser, tá bem? Então, Cíntia, tá todo mundo com papel na mão? Sim, todo mundo pronto aqui, Silvinha. Então, tá joia. Então, se alguém tiver dificuldade, né, eu fiz de tal modo esse vídeo para que todo mundo pudesse fazer no tempo, tá? Então, qualquer coisa, Cíntia, você me avisa para dar uma parada ou para tirar alguma dúvida. Combinado? Ok. Então, vamos lá. Agora, vou ensinar para vocês um origami bem divertido, que é um marcador de livros. Tá vendo? Então, esse pequeno triângulo, ele marca a página, né, e a gente pode personalizar com alguma atividade importante, marcante. Vamos lá? Então, primeiro, com um papel quadrado, fazemos, então, a dobra clássica. Estou fazendo com vocês. E agora, dobramos, então, o triângulo. Pegamos a outra ponta e fazemos igual. E agora abrimos e pegamos apenas uma ponta para fazer esse triângulo com a ponta pegando bem no meio. Então, isso é muito importante para que dê tudo certo. E agora dobramos para, então, encaixar essa ponta aqui dentro desse buraco que se formou. Então, simplesmente com cuidado, dobramos. De tal modo que essa dobra fique no mesmo nível, né, dessa parte anterior. Fazemos a mesma coisa aqui. Dobrando assim. Pronto. E para facilitar, dobramos aqui, para também guardar essa parte do seu triângulo. Pronto. Já está pronto. Você pode usar esse lado ou esse para fazer, então, por exemplo, a carinha que você quiser. Então, eu posso fazer uma carinha bem marota. Todo mundo conseguiu? O pessoal está respondendo que sim, Silvinha. Ai, que bom. Ou pouco. Será que eu posso ver alguém aqui mostrando para a gente? Alguém quer abrir a câmera e mostrar? Eu só não consegui fazer esse olho, né, Silvinha? Fiquei até intimidada com o olho que você fez no seu. Não, mas é para fazer qualquer carinha. Então, eu não estou conseguindo... Cíntia, eu não consigo ver o pessoal. Como é que eu faço? Clico aqui nas pessoas? Nas pessoas, ou na verdade, se a pessoa abrir a câmera e puder abrir o microfone e falar um pouquinho para aparecer ela como destaque. Ah, tá. Então, por enquanto, eu estou vendo que ninguém mostrou. Ninguém teve coragem. Alguém? A Roseli conseguiu, Roseli? Se ninguém der risada, eu mostro o meu. Claro, mostra. Nossa, eu não consegui fazer o olhinho. Parece um chapéuzinho, né, Silvinha? Oi? Ai, que lindo. Parece um chapéuzinho. Isso, parece um chapéuzinho. Tá dando para ver? Eu não estou vendo Fiz de ainda. canetinha azul. Tá, eu tô vendo. Não vou mostrar Silvinha, muito de perto, não, que ele tá feinho. Eu não estou vendo, Lu. Cadê você? Aqui.
É que eu acho que legal! Isso! Bom, então eu acho que a ideia, pessoal, no caso deste origami em particular, é assim, você pode marcar um livro que você está lendo. Eu acho que a ideia desse origami bem simples por enquanto, né? Que essa é que é a ideia que eu quero contar para vocês. A dobradura, ela tem várias etapas, né? Ela pode ter, essa daqui eu acho que teve o quê? Quantas? Uma, duas, três, umas 4 etapas, né? Tem origamis que tem quase 250 etapas para seguir, né? Então, a gente vai aprendendo primeiro a conhecer o papel, o comportamento do papel, a maleabilidade dele, né? E, inclusive, ganhando habilidade motora, né? Então, não é na primeira vez. A primeira vez que a gente dobra, a gente como é que se diz? A gente tem uma aprendizagem motora, então tem que ser realizado de maneira consciente, né? Então é a fase em que o cérebro ele está processando cada etapa, né? Processando a informação sensorial e a motora, a força que você tem que fazer, né? O sequenciamento temporal e espacial de cada evento. Então é uma fase que não tem problema, não é para ficar perfeito mesmo, é para realmente aprender quais são os passos, tá? E depois de você repetir várias vezes, fazendo vários, você vai ver que, né, de uma hora para outra, você já está fazendo isso sem ver, quase que até inconscientemente, por conta da aprendizagem motora que acontece. E a ideia desse origami, não só essa função de ensinar, né, esses primeiros passos da dobradura, mas também para o uso do cotidiano, que você pode, por exemplo, para o irmão mais novo que tá lendo, né, usar como marcador, tornar divertido, né, e criar uma interação com as pessoas que estão do seu lado. Né, você pode expressar tantos emojis que a gente tem hoje no WhatsApp, você pode pegar emprestado esses emojis e você mesmo desenhar, né, é bem divertido. Silvinha, a Nicole gostaria de mostrar o dela. Nicole, você Eu não quer abrir? gostaria de ver, deixa eu ver, quero ver. Cadê a Nicole? É que eu preciso clicar na Nicole, não é isso, Cíntia? Eu acho que sim, tem que fixar aí. Vocês estão me vendo? Estou vendo, Nicole, mostra. Bem? Olá. Viu? Divertido, não é? Sim. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e façam vários, né, para marcar o que vocês quiserem. Então, dando prosseguimento, né? Então, vocês estão vendo essa figurinha? Sim. Sim. Sim, Silvinha. Então, esse coelhinho, né, também ainda é um pouco diferente dos movimentos anteriores, então tem passos a mais, e eu gostaria, então, que vocês fizessem junto comigo, e ele também tem essa característica, né, de personalizar, por exemplo, com uma carinha. Então, vamos lá? Vamos fazer esse coelhinho agora? Bom, então, primeiro, nós dobramos aqui, um triângulo. Faz um triângulo para a gente fazer o X. Bom, agora nós vamos dobrar aproximadamente 2 centímetros. Então, ela tem que ter a largura semelhantes, porque ela vai ser a orelhinha do coelho. Aí, nós dobramos mais uma vez. Aqui assim. E usamos essa referência. Primeiro vamos virar aqui, nós vamos virar assim.
seguindo essa linha central. E aqui também. Então, agora podemos virar e a gente já pode ter uma noção, né, de como é que vai ficar. A gente acerta um pouquinho a orelhinha. E aqui, o queixinho, a gente dobra, então fica mais fácil dobrar por aqui. E aí dobramos aqui também a bochechinha, para deixar ela um pouco mais, menos pontuda, né? Nós vamos tirar, na verdade, essa ponta. E aqui também. Agora, tiramos aqui essa ponta, para ficar mais engraçadinha. Aqui fica mais fácil. Pronto. Então, a carinha já está pronta. Falta agora, então, a gente personalizar, né? Silvinha, a Laila se perdeu um pouquinho. Laila, você quer falar um pouquinho aonde você se perdeu? Desculpa, fale de novo, Cíntia, por favor. A Laila se perdeu em algum momento. Pode falar, Laila, abre o microfone, que daí eu coloco no lugar, no ponto certo. Tá bom, então, eu dobrei, eu fiz os 2x, né? E aí eu fiz aquela dobra que fica parecendo um barquinho de papel, sabe? E aí eu parei lá, é bem no começo. Tá. Aqui nesse barquinho, mais ou menos por aqui? Isso, tipo, ela dobrou uma vez, aí dobrou de novo, né? Essa segunda eu me perdi. Então, olha, tá correndo de novo. Veja se é aqui mesmo. Certo. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. É isso aqui? É aí mesmo. Obrigadão. Tá, então vou deixar rolando aqui mais um pouquinho, que é rapidinho. Está acompanhando, Laila? Sim, eu acho que tá indo. Não sei se é possível, mas eu acho que tô conseguindo sim. Então, depois que a gente terminar aqui, eu vou fazer um comentário. Agora podemos virar e a gente já pode ter uma noção, né, de como é que vai ficar. A gente acerta um pouquinho a orelhinha. E aqui, o queixinho, a gente dobra, para ficar mais fácil dobrar por aqui. E aí dobramos aqui também a bochechinha, para deixar ela um pouco mais, menos pontuda, né? Nós vamos tirar, na verdade, essa ponta. Agora, tiramos aqui essa ponta, para ficar mais engraçadinho. Dobrar por aqui, que fica mais fácil. Pronto. Então, a carinha já está pronta. Falta agora, então, a gente personalizar, né? Então, eu vou usar a canetinha para fazer a carinha.
prontinho. Eu posso também implementar, colocando, por exemplo, uma flor na orelha, e você personaliza como você achar mais interessante, tá bom? Então, esse é a minha coelhinha vaidosa. Prontinho. Bom, e aí, pessoal? Conseguiram fazer? Ai, que legal, que bom, Karina. Nicole, Luciana, Elo, Cíntia também. Joia. Alguém quer mostrar um? Pode abrir a câmera e mostrar, vou ficar muito feliz de ver. Tem bastante gente já mostrando aqui, ó. A Roseli, a Karina. Deixa eu ver, cadê? A Carla Eduarda. Carla. Onde, Carla? Não estou vendo. Ah, que legal! Que fofinho! Muito bacana, gente. Estou muito feliz. Roseli, Karina. Muito legal, Karina. Dobrei aqui. Ela dobrou a orelhinha. A orelhinha. Muito legal, gente. Então, eu fico muito feliz porque, imagina, nós estamos remotamente aqui, né? A gente se comunicando e vocês realizando atividade. Geralmente a gente faz oficinas e a gente está sempre um do lado do outro, um ensinando o outro, né? Eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido fazer. E essa é uma brincadeira bem bacana, né? Para a gente fazer com os sobrinhos, né? Com os irmãos e irmãs menores, né? Para criar um entretenimento em casa, né? Imagino que com essa pandemia, né, muita atividade motor acaba deixando de fazer. Eu acho que essa brincadeira é bem divertida de fazer a carinha, porque você pode variar muito, né? Em cima de uma mesma peça, você pode variar muito como é que você está se sentindo, né? Ou então o que você gostaria de dizer para alguém. Então, eu acho que é bem legal essa atividade. E o que é interessante é que uma atividade como essa de fazer origami, ela pode simplesmente, né, ficar só restrita a isso. Mas eu queria apresentar e fazer uma homenagem a esse grupo. Eu faço parte dela, até é meio chato falar assim, mas é que a ideia, né, quem idealizou esse projeto é a Máscara da Esperança. Então, aqui está a professora Luciana Lunardi, né, numa das primeiras entregas de máscaras, que foi desde abril, né, Lu? Que nós existimos? Sim, desde abril. Né? Então, até julho, pelo menos pela planilha, já foram confeccionadas, deve ter um pouco mais de 10 mil máscaras que foram doadas, né? Então, essas máscaras são feitas de TNT, de dupla e tripla camada, conforme a espessura do tecido. Foi até feita uma análise para a gente poder produzir uma máscara, né, de confiança. E esse grupo é formado por grupo de docentes, como a Luciana, né, a professora Helenice, a Fina, e vários outros professores, a professora Juliana, e estudantes, né, acho que são todos pós-graduandos, né, Lu, nesse grupo, por enquanto? Sim, aí tem mães, né, mães, amigos, né, que são voluntários. A professora Lurdinha e Juliana. A Lurdinha, sim, Lurdinha. Acho que é só, né? Que são costureiras, né? Que são costureiras que cortam. Então, pessoal, o que aconteceu no meio dessa conversa? A professora Luciana, ela teve uma ideia de fazer um kit de máscaras para oferecer para as crianças do ensino fundamental. No caso, segunda série do ensino fundamental das escolas públicas de Botucatu, de tal modo que esse kit contivesse, né, instruções dirigidas para a criança, né, de tal modo que ela pudesse, então, ser um veiculador da informação sobre a questão do uso das máscaras, no combate à pandemia, o uso correto de como ela deve ser descartado, higienizado, né, e junto, ela achou que era interessante criar uma atividade para essas crianças, que é origami, que é exatamente o coelhinho que vocês dobraram agora, né? Só que vocês usaram um papel grande. Então, a gente está fazendo
coelhinhos bem pequenininhos, né, usando papéis menores de 5 por 5 centímetros, de tal modo que ela possa usar na máscara, por exemplo. Olha que ideia legal, né? E dentro desse kit vem os coelhinhos. Então, nós fizemos 1.300 coelhinhos, pintamos as carinhas e vamos colocar, então, folhas de papel para que elas mesmas possam dobrar outros origamis, né? Então, trazer esse assunto para dentro da família. Então, eu achei muito bacana, então, eu queria divulgar e dizer para a Luciana que foi uma ideia muito bacana, né, de fazer essa arte educação dentro desse contexto, né? Então, eu acho que vai ficar bem bacana. A distribuição vai ser provavelmente quando as crianças voltarem às salas de aulas presencialmente, não é isso, Lu? Isso, a gente estava esperando agora, começo de setembro, né? Mas pelo jeito vai adiar um pouquinho. Vai para outubro, né? Isso. E a ideia é essa, né? Então, cada criança poderia fazer isso brincando, replicando exatamente essa atividade dentro de casa, né? Então, eu acho que o origami proporciona esse encontro coletivo no fazer, né? E compartilhar. Então, eu acho que esse é um conteúdo bem bacana que o origami foi utilizado nesse caso. E agora, pessoal, olha só que interessante. O origami, apesar da palavra dizer, né, se restringir a dobrar papel, mas também existe uma atividade, um ato complementar que deu origem também ao kirigami. Kiri significa cortar, né? Então, é uma combinação que a gente vai agora fazer, uma outra maneira de você usar a arte do origami, né? No caso, agora combinado com corte. E nesse caso, né, vamos fazer flores de cerejeira. Todo mundo preparado? Posso soltar aqui? Pode sim, Silvinha. Então, vamos lá. Bom, então, agora eu vou ensinar a fazer essas flores, que são muito simples. E, conforme o desejo, a gente pode dar diferentes formas, né? Nesse caso, uma flor de cerejeira ou uma flor do campo, por exemplo. Então, vamos lá. Então, é necessário, primeiro, um quadrado de papel. Dobramos exatamente ao meio. Assim. E aí, sempre com essa ponta, né, não a ponta aberta, mas a ponta fechada voltada para baixo, você vai dobrar, então, um triângulo. E depois, esse outro lado também. E agora, pegando essa ponta, nós vamos dobrar aqui nessa intersecção das diagonais. Sim. E agora, pegamos essa parte e dobramos para formar um triângulo. E pegamos a outra ponta e dobramos para que fique exatamente justaposta com essa outra dobra. Assim. E agora, simplesmente dobramos para que ela fique justaposta. E, no caso da cerejeira, a gente vai fazer esse lado de cá. Nós vamos fazer um desenho de tal modo que eu possa colocar um corte, né? Esses pontos que são demarcados. Passa uma curva suave e usamos a tesoura. Fazer o corte. Assim. Abrindo. Temos a flor de cerejeira pronta. Mas, se você quiser uma forma diferente,
ao invés da cerejeira, simplesmente fazendo exatamente a mesma dobradura, faça criativamente diferentes formas de corte para você obter flores de diferentes tipos. Como nesse caso. Viu como é simples? Prontinho. Então, com essas flores, depois você pode dobrar várias, né? E fazer diferentes aplicações, decorações. E aí, pessoal? Precisa voltar? A Carla falou que a dela deu errado. Em algum momento falhou aí, né, Carla? Quer abrir o microfone e falar o que aconteceu? A minha se dividiu no meio. Eu vou mostrar na câmera. Então, quer voltar, Carla? Olha, o importante é todo mundo aprender. Mesmo que vai ficar gravado, a gente tem tempo ainda, olha. Onde será? Aqui? Não sei, mas dividiu no meio, ó. Acho que na hora de dobrar, ela dobrou para o lado aberto, talvez. Isso, acho que sim. Ó, tá vendo? Olha, tem que dobrar e manter a parte fechada voltado para você. Se você fizer o contrário, você vai cortar a flor. Então foi isso. Né? A flor abriu e cortou no meio, não foi? Foi. Né? Isso. Então, o segredo, pessoal, é deixar a parte fechada para baixo, tá? Depois, esse outro lado também. Então, a vantagem do origami, pessoal, é que sempre você tem uma repetição. O que você faz no lado esquerdo, faz no lado direito, né? É sempre simétrico. Sim. E agora? Você está fazendo de novo, Carla? Essa parte e dobramos para formar um triângulo. Não peguei para fazer de novo. Mas você percebeu onde? Tá, deu para ver, né? Onde que tem que ser a dobra correta, né? Sim. Obrigada, professora. Então, tá bom. Então, tá jóia, pessoal. Vamos ver, então, se alguém mostra pra gente uma flor que deu certo para a gente compartilhar? Bom, então, agora eu vou ensinar. A Luciana abriu, a Karina abriu também para mostrar. Deixa eu ver. Karina, cadê a Karina? Karina com K. Eu vi aqui. Cadê a Karina? Cadê? Ué, eu tô vendo, estranho. Aqui, Karina. Eu vi abrir a Kátia. Isso! Com o cachorrinho atrás. Que legal, muito bacana. Muito joia. Então, veja, pessoal, se vocês usam papéis de cores diferentes, né? Vocês conseguem imaginar que vocês podem fazer flores assim de monte, né? E decorar um galho, né? Fazer, por exemplo, uma cortina de flores para colocar na janela, né? Dá para fazer muita coisa. E o sakura, né? A flor de cerejeira, eu escolhi assim, também não foi tão assim aleatoriamente, né? Porque ela poderia ilustrar o kirigami, mas porque a flor de cerejeira também é outro símbolo do Japão, né? Então, ela é muito ligada à cultura japonesa, às flores de cerejeira. E, inclusive, agora em julho, né, é que aqui no Brasil, nós não tivemos inverno esse ano, mas eu cheguei a ver algumas árvores floridas. É época também de julho, por aí, até agosto, né, nós podemos contemplar a inflorescência das cerejeiras nessa época. Então, agora nós podemos seguir, né, falando um pouco mais, e contar um pouco aqui a história, né, de Akira Yoshizawa. Esse senhor, ele é considerado o mestre dos mestres, né, do origami no Japão. Então, apesar dessa carinha aqui simpática, e a gente achar que o japonês, ele é sempre muito resiliente demais, não, Akira disse, o origami não precisa ser só de um determinado jeito. Então, quando foi publicado aquela obra clássica, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, no Japão, ficou assim,
origami é desse jeito e ponto final, não existem outras maneiras, só aquelas maneiras clássicas. E o Akira disse não, existem outras maneiras. Então, ele começou a, por exemplo, misturar, molhar o papel para poder fazer dobraduras. E, obviamente, isso acabou produzindo um efeito fantástico, que eu vou mostrar algumas obras para vocês. Mas a outra contribuição muito importante, né, de Yoshizawa foi escrever e publicar essa obra clássica dele, que é Origami Geijutsu, a arte do origami, né? Então, esse livro, ele padronizou a forma de dobraduras. Então, se alguém gosta de origami e já deve ter comprado algum livro, folheado algum livro, vocês vão ver que existem símbolos, como se fosse um vocabulário, né, para que você dobre o papel. Em vez de escrever, dobre para o lado esquerdo, dobre assado. Então, ele criou um sistema de símbolos, né, que acompanha a sequência de dobradura do origami para você saber, né, o que você tem que fazer sem o uso de letras, né, apenas dos símbolos, né. Então, é quase como se houvesse um vocabulário, né, para ensinar origami, tá bem? Então, essa é uma contribuição muito importante que ele acabou, então, dando à cultura do origami. E no Japão, por exemplo, você pode ser origamista, ou seja, você pode ser um profissional, né, que ensina origami, né, e o mestre Akira Yoshizawa, né, ele é o mestre dos mestres do origami. Então, tem links aqui que depois, se vocês forem postar no YouTube, eu posso mandar todos os links que eu utilizei aqui, né, para disponibilizar para o pessoal. Então, agora, vamos fazer a dobradura do clássico Grou, né, do Tsuru. Então, essa dobradura é uma dobradura que já, vocês vão perceber, possui mais etapas, né. Ele ainda, todos os origamis, né, que a gente fez até agora, não tinha tanto uma dimensão tridimensional, né, ela é mais chatinha, vamos dizer assim, é mais no plano. O origami, por exemplo, do Grou, ele é muito icônico por diversas maneiras, né, então ela do ponto de vista geométrico, é como se ela seguisse, então, aquelas medidas de ouro, né, então a gente olha para o origami do Grou, ou do Tsuru, e a gente tem alguma conexão com um equilíbrio estético, né, tanto da forma, como também da regularidade, e também, eu acho que o que ela mais tem, como a gente vai ver depois, é que foi agregado a ela uma série de fatos, né, além da lenda do Grou, né, que representa um símbolo de longevidade, de saúde. Então, esse símbolo do Tsuru, vocês vão ver depois da história que eu vou contar, talvez seja também por isso que ela ganhou tanta importância, né? Ele é o origami, talvez, se a gente fala de origami em japonês, a gente lembra do Grou. Então, esse a gente tem que aprender a fazer, tá bom? Então, vamos lá fazer? Eu vou tocar aqui. Vamos, então, agora, dobrar o Tsuru, ou o Grou. Então, dobre primeiro, triângulo. Mais uma vez. Até aqui, todo mundo chegou junto? Porque como aqui tem mais passos, eu acho que eu vou passando de tempos em tempos e perguntando, tá bem? Bem, agora então, abra, segure uma parte, outra metade, e na outra, coloque o dedo, porque naturalmente ele formará um losango. Quadrado, né, gente? Desculpe. Isso porque é muito importante fazer, então, o vinco bem feito. Faça a mesma coisa do outro lado. Todo mundo chegou até aqui? Cíntia? A Aline se perdeu, Silvinha. Eu vou voltar. Pronto, Aline. Silvinha, se você quiser ir falando, porque o áudio, para mim, pelo menos, está bem baixinho. Se você quiser ir falando em cima do vídeo.
Ah, Já tá está bom. Tá, então eu acho que eu vou abaixar. Eu também estou sentindo que está meio baixo, mas vamos lá. Então eu vou abaixar aqui, eu vou usar a minha voz. Então, a primeira coisa é fazer um triângulo, dobrá-lo perfeitamente, encontrando a pontinha com a pontinha, né? Dobrar mais uma vez, fazendo um triângulo menor. É muito importante que vocês façam um vinco assim com a unha. Vai abrir agora, segurando uma parte, né? E colocar o dedo nesse buraquinho. E, automaticamente, olha, ele vai se acertar seguindo o vinco da dobradura que você fez anteriormente. Vai fazer a mesma coisa virando. Abre, coloca o dedo e vai acertando, que forma, então, agora um quadrado. Tudo bem, Aline? Professora, eu não consegui fazer esse quadrado. Tá, então vamos lá. Então, Aline, olha, aqui você conseguiu chegar no segundo triângulo? No segundo eu cheguei. Tá. Então, olha, deixa eu só voltar aqui direitinho. Então, ele tá indo, olha, tá fazendo o segundo triângulo. Aí, assim que você terminar de fazer o segundo triângulo, você vai abrir, segurar, né, a outra parte e essa com o dedo você vai abrir para que ele possa naturalmente, olha, formar esse quadrado, ó, tá vendo? Deu para entender, Aline? Conseguiu? Deu sim, professora. Tá. Agora você vai virar. Olha só, vira e vai fazer a mesma coisa. Deu certo agora? Deu sim. Perfeito. Então, agora, pessoal, eu vou já previamente orientá-los, tá? Então, em cima, essa dobradura que vai se seguir, ela serve para você poder fazer a dobradura seguinte. Então, o importante é vocês fazerem um vinco muito bem feito para que a dobradura subsequente ela ocorra naturalmente. Que esse é o segredo do origami. Você faz dobras, né, para o movimento seguinte. Então, vamos lá. É muito importante isso, olha, que a parte aberta fique voltada para você, e a parte fechada, que eu estou apontando aqui, fique para o outro lado oposto. Então, agora vamos prestar atenção, vai fazer uma dobradura e formar esse triângulo, retângulo. Vai fazer a mesma coisa do lado oposto, ó. Agora é tudo repetição, mas tem que fazer bem feitinho com vinco. Vai dobrar o papel, vai fazer a mesma coisa. Então, o lado que você está dobrando agora tem que estar igualzinho que está lá atrás. Agora sim, a gente tem um losango. E vai pegar esse triângulo e dobrar. Passar bem o vinco em cima. E agora, pessoal, é muito importante vocês perceberem que esses vincos que vocês fizeram vão ser utilizados para a próxima etapa. Então, você vai desdobrar. Volta o quadrado, né? E vai segurar aquela pontinha. Quem tem unha facilita bastante. Então, olha só, você vai abrir e vai dobrar em cima do vinco que você fez. Olha como ele vai se dobrando naturalmente. Vou parar aqui para ver se todo mundo conseguiu. Todo mundo conseguiu? Cíntia? Acho que eu me perdi. Acho que se perderam. Na parte anterior, na hora que você abre. Tá, então vamos lá. Tá, eu vou voltar. Ok. Então, desdobrou, né? Voltou ao quadrado.
tô sem unha, então a ideia, isso, levantar essa folha. Todo mundo conseguiu, ó? Ops, foi mal. Acho que o pessoal está tentando, Silvinha, ninguém respondeu no chat ainda. Tá. Exatamente. Resposta. Ah, agora lá ela conseguiu abrir. Conseguiu? Ótimo. Então, vamos lá, vou seguindo, ó. Acho que é aqui. Então, essa parte é muito importante, nós estamos construindo a asa do tsuru, do grow. Então, segura a pontinha aqui em cima, e aí, quem tiver unha, consegue abrir naturalmente, né? Ela fica meio grudadinha, mas é a primeira folha. Aí você levanta, vai deixando naturalmente que o vinco que foi feito ajude você a dobrar. Então, naturalmente, ele se dobra assim. Todo mundo já conseguiu? Agora, vira. Vai fazer a mesma coisa, desdobra, né, volta, e vai seguir aqueles vincos e fazer a mesma coisa que foi feito anteriormente. Então, aqui eu estou chamando a atenção para que esse triângulo que vocês estão vendo aqui, ó, ele fique para cima, tá? Então, fique contra você. Para cima. Agora, vai ter uma outra dobradura que vocês vão fazer, né, no lado oposto daquele triângulo, que será as costas da ave. Faz a outra dobradura do lado esquerdo. Acho que só espera um pouquinho. O pessoal tá... Fiquei confusa aqui. Peraí, então, olha, eu vou voltar um pouquinho mais. Então, é importante, pessoal, que vocês... Acho que aqui tá bom. É importante que vocês tenham esse triângulo fechadinho, né, voltado contra vocês, tá? Ó, onde eu tô apontando tem que estar voltado contra vocês. E a parte oposta, agora vai dobrar. Eu vou parar, ó. Deu para ver? Esse link acho que o pessoal está tentando fazer. Tá, eu vou esperar. Tudo bem aí, pessoal? Querem colocar alguma coisa no chat? Tirar as dúvidas com a Silvinha? Podemos continuar? Posso continuar? A Nicole falou que está indo, pode sim. Tá. A Giovana está com problema na dobra. Você quer que então, espere? Sim, claro, vamos esperar. Aonde, Giovana? Um pouquinho mais para frente? Aqui? Ó, Giovana, importante você ter aquele triângulo que está aqui no meio, olhando para frente, tá? E o lado que está dobrando agora, esteja voltado para você. A dobradura está sendo feita como se você estivesse fazendo. Ó, Giovana, deu para ver? Deu, Cíntia? Agora sim, Silvinha, agora foi. Então, agora vira, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto? Todo mundo chegou nesse ponto? Estamos terminando já, pessoal. Ó, o triângulo, né, para cima. Agora, virou ao contrário, vocês viram? Olha, eu vou repetir aqui de novo, ó. O triângulo tá olhando para cima. Só que agora você vai virar ao contrário, abrir
com triângulo, tá vendo? Agora tá para baixo, porque eu virei de ponta cabeça, né? Fecha. E do outro lado vai fazer a mesma coisa. Com o dedo polegar, né? Você segura e com o indicador você fecha. E Silvinha, aí, você pode voltar essa última parte? Sim. Ó, então, chegamos naquela dobradura com o triângulo para cima. Vira. Vou parar. Tá? Todo mundo virou? Então, o triângulo agora ficou para baixo. Ó. Aí você abre, fecha. Vai agora do outro lado, abre, dobra, fecha. E aí vira de novo. Vocês chegaram nesse formato? Vamos voltar mais um pouquinho? A Karina falou que o dela não ficou muito bom. Ficou horrível. Terei que fazer com outro papel. É o papel da diferença, né, Silvinha? Esse papel, o papel certo, né, que ajuda bastante, é o papel dobradura mesmo, porque quando você tem já um treino na mão, aí a gente vai domesticando o papel ali, né, mesmo que o papel não seja típico de dobradura. O ideal mesmo é aprender com papel dobradura, né, porque ele é mais mole, e além de ser um pouco mais mole, ele é mais flexível, sabe? Mas não importa, não se preocupe, você vai aprender. O importante é você aprender o passo. Então, não se preocupe que agora, sobre a forma como ficou, é importante você saber o processo, tá bom? Então, eu só vou terminar aqui e qualquer coisa a gente faz de novo. A gente estava aqui, né? Opa, aqui. Ó, então, dobra. Se todo mundo chegou nesse processo, agora vira. E aí, o que acontece? Ficou guardado essas pontinhas, né? Então, você vai segurar a base e vai puxar essa pontinha delicadamente para a sua esquerda. Aí, vira, vai puxar aquela outra pontinha também delicadamente, agora também para a sua esquerda. Você vai escolher qual lado vai ser a cauda e qual lado vai ser a cabeça e o pescoço. Bom, aí eu escolhi esse porque fica mais fácil de dobrar. Então, é só colocar o dedo polegar, polegar embaixo e dobrar que naturalmente ele se fecha. E aí, então, dá para formar a cabeça. Abre, sem puxar muito, né? Sem tracionar muito. E tá pronto o grow. Então, eu não sei se alguém gostaria que eu repetisse aqui, ó. Quem chegou... Silvinha, a Laila falou que parou na parte de virar ele. Tá, então vamos lá. Laila, ó, não sei se é aqui. Ah, não, ainda não. Peraí, um pouquinho mais para cá. Então, aqui, né, na hora de virar, Laila, é importante que, olha aqui no vídeo para ver que tem um triângulo que se forma, e esse triângulo, ele tem que estar para cima. Tá vendo essa pontinha? Agora, você vai... Depois que você virou, o triângulo, ele fica para baixo, e você vai simplesmente abrir e vai expor o triângulo, vamos dizer assim, né? E aí, dobra com os dedos indicadores, fecha, vai para o outro lado, abre, dobra usando os dedos indicadores, fecha. Deu certo, Laila? Deu certo? Ela tá fazendo. Tá, sim. Eu posso voltar mais uma vez aqui, ó. Outra coisa que pode facilitar, né, Silvinha, nesse que é mais com mais dobras, é fazer um papel maior, né? Porque fica mais fácil de ver as dobras. Eu acho que é para fazer, para o vídeo, você disse, por exemplo, ou a pessoa mesmo? Não, a pessoa mesmo, porque daí eu acho que ela consegue sentir melhor, não sei, o papel. Então, geralmente, o pessoal usa de 15 por 15, que é o que acho que o pessoal tem agora, né? Eu estou usando, por exemplo, esse de 10 por 10, porque para caber dentro da tela do vídeo. Eu não sei se não está muito claro também, porque a resolução não está muito boa, né, Cíntia? Eu não sei se você consegue ver.
Eu consigo ver. Algumas horas que você vira o papel, a gente fica na dúvida de que lado que está o papel. Mas a Laila escreveu aqui que conseguiu, Silvinha. Conseguiu, é que bom. Então, na verdade, se o papel é muito grande, às vezes, eu não sei, talvez se fosse, por exemplo, a minha mão é pequena, se uma pessoa com a mão maior, talvez o papel de 20 por 20 fosse interessante. E todo mundo conseguiu fazer a cabecinha? A Nicole falou que sim. Ah, que bom, quero ver. Então, vamos lá, eu vou fechar aqui. A Karina falou que não, a Carla falou que sim. Então, quem quiser mostrar, abrir a câmera aí. Tá, eu vou fechar aqui um pouquinho. A Luciana falou que sim. Quem que conseguiu? Quem abriu? Quer alguém que abrir? A Karina abriu a câmera. Ah, eu vi. A Lu abriu a câmera. Ah, Karina, então você ainda não... deixa eu ver onde que você está. Você está na fase que tem que dobrar para cima, né? Tem que abrir para ficar mais estreitinho, né? O que a gente pode fazer, Karina, por conta do horário, é que tem mais uma outra atividade para vocês. Então, o que podemos fazer? A gente continua falando, aí mais para o final, se você quiser ficar, a gente vai fazendo junto. O que você acha? Pode ser, Karina? Ela falou que ela tem aula às 18h45, mas depois ela assiste o vídeo, Silvinha, o que você acha? Tá bom. Ok, combinado, Karina. Quem que fez que eu não consegui ver ainda? A Lu tinha aberto a câmera e a Carla tinha aberto, eu acho. A Nicole também. Nicole. Cadê? Aqui, Nicole. Deixa eu ver, Nicole. Eu fiz um grandão. A Nicole abriu a câmera. Tá conseguindo me ver? A Roseli também conseguiu. Eu vi da Lu, da Nicole, espera um pouquinho, que não estava aberto. Pronto, Nicole. Eu vi. Legal. Joia, gente, mas é assim. A Roseli também abriu. Quem que abriu mais? A Roseli. Roseli, cadê? Aqui. E a Carla. Deixa eu ver. Ai, que legal. Bacana. Duas pessoas fazendo lá com a Roseli. Muito bom, muito bom. Legal. Carla, você quer mostrar? Não conseguiu. Muito a Carla, bom. se quiser dar uma olhadinha, Silvinha. Cadê? Carla Eduarda. Carla, com C, né? Então, aqui. Pronto. Não estou vendo. Ah, Vi. Ai, que lindo. Legal. É isso aí, pessoal. Então, agora eu quero contar um pouco a história do Grow para vocês. Então, vamos lá. Então, antes de falar um pouco, olha só o que vocês podem fazer. Então, aqui, não sei se vocês já ouviram falar de Stabile, né? Então, você cria, por exemplo, alguma estrutura, no caso, aqui eu usei bambu, né? Aqui é um bambu natural, aqui o bambu, eu pintei era um bambu que morreu, eu tinha uma plantinha, ela morreu, guardei os galhos dela e acabei usando spray preto, fosco, e estou ainda na fase de construção, né, dessa decoração que eu vou colocar aqui na parede. E aqui foi uma decoração de mesa, mas dá para fazer mobile também, né? Ou seja, você pode pendurar vários origamis de diferentes cores e colocar na janela, por exemplo, dar de presente para alguém, né? Então, tem várias formas de você utilizar, eu já vi sendo utilizado em casamento, nossa, tinha milhares de grows brancos, muito bonito. Então, tem várias maneiras de você usar a sua criatividade, né? Como, por exemplo, elemento decorativo. Vocês se lembram das flores que vocês fizeram, kirigami? Né? Aqui estão, ó. Então, eu utilizei para ilustrar, por exemplo, uma inflorescência. Tá joia? Então, essas são as dicas para você se divertir em casa. Então, o Grow está aqui, né? Então, essa é uma representação artística do Grow. Então, ele é uma ave muito linda, e que se caracteriza por ter, então, tanto o macho quanto a fêmea, né, essas penas bem vermelhas. E olha só que interessante, machos e fêmeas não têm dimorfismo sexual aparente, né, então os dois se parecem muito. É muito difícil de você só olhar, saber quem é fora da época de reprodução, tá? E eles são uma espécie monogâmica, e vou falar um pouco da biologia deles também.
Mas a história do GROW está associada também a uma triste história, né, da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos em agosto, né? E dia 5 de agosto, né, foi quando, em 1945, a primeira bomba atômica, ela explodiu em cima desse prédio, né, em Hiroshima. Ela não explodiu no chão, né, ela explodiu alguns quilômetros acima, e ela causou uma devastação que todo mundo conhece, a história. E foi dessa maneira, né, com esse marco do poderio militar americano, né, que a guerra, então, ela acabou, né, os japoneses depois, mais tarde, se renderam. E justamente nessa cidade de Hiroshima, morava Sadako Sasaki. Aqui. Então, Sadako, ela tinha 2 anos quando a bomba explodiu e morava nem 2 quilômetros, né, de onde foi a explosão. Mas ela teve muita sorte e, na ocasião, nem ela, nem o irmão e a mãe, né, vieram a falecer, né, então elas sobreviveram. Sadako cresceu como uma menina aparentemente muito saudável, era uma estudante exemplar, né. No entanto, depois de 10 anos, ela começou a manifestar, né, os sintomas, né, da leucemia. Então, durante essa trajetória, além de ser uma estudante exemplar, ela era uma esportista. Ela gostava muito de fazer corridas de revezamento, né, e ela se destacava bastante. Então, aconteceu que quando a mãe da Sadako, carregando os filhos, né, estavam fugindo, eles tomaram, né, acabaram tendo a chuva, né, negra, né, como era chamada, e acabou, obviamente, né, se contaminando muito com a radioatividade. E aí, então, ela acabou contraindo a leucemia, no Japão conhecida como a doença da bomba atômica, né, e ela acabou se internando, né, no hospital, confirmando, então, não só ela, como milhares de outras pessoas, né, que contraíram, então, a leucemia. E aí, no Japão, tem uma tradição muito grande, conforme essa importância, né, de ser uma ave sagrada, de que o GROW viveria 1000 anos, e que representa saúde e longevidade. Então, ela foi incentivada pelo pai, né, pela família e amigos, a dobrar, então, 1000 tsurus, né, enquanto ela estivesse ali tentando se recuperar. E ela piamente acreditou, né, nessa possibilidade, se agarrou a essa esperança, né, e ela já era uma criança muito jovem, mas com muita resiliência, né, e ela, num livro que eu li, inclusive, quando eu tinha 12 anos, né, chama-se Sadako Quer Viver. Então, caso vocês tenham interesse, é um livro muito interessante, e no livro ela termina dizendo que ela acabou morrendo sem ter conseguido dobrar os 1000 tsurus, né, e aí, então, a principal amiga dela, acabou, então, chamando os colegas da classe e terminaram de dobrar os 1000 tsurus, né. Então, com 12 anos, ela faleceu no dia 25 de outubro de 1955. Então, por conta desse fato, hoje, né, em Hiroshima, existe um parque, um memorial, né, à Segunda Guerra Mundial, ao fim dela, e tem também um memorial onde, em homenagem a Sadako, os colegas da turma dela, olha só que história incrível, né, a turma começou a escrever carta para o Japão inteiro, para as escolas, né, com esse movimento de erguer um monumento em homenagem a Sadako, para que, né, nunca mais acontecesse isso. E o movimento foi fantástico. Então, esse monumento que foi erigido, como vocês estão vendo aqui nessa figura, é o Monumento das Crianças à Paz. Então, 3 anos depois, esse monumento foi erguido, e crianças não só japonesas, mas também do mundo inteiro contribuíram para levantar, né, esse monumento. E aqui embaixo, vocês estão vendo, né, essas caixas aqui, né, que são onde estão depositados os tsurus que as crianças, né, mandam, né, de todo mundo, justamente para homenagear a Sadako e as demais crianças. E o que está escrito nesse monumento é:
este é o nosso choro, esta é a nossa oração, paz no mundo. Então, Sadako, quando ela dobrava cada origami, ela dobrava, né, como se fosse uma oração, né, para que ela se recuperasse. E, no entanto, né, infelizmente, ela veio a falecer, e, de fato, seu irmão, Masahiro, mais tarde, escreveu um livro dizendo que, de fato, ela tinha conseguido fazer os 1000 tsurus, ela chegou até dobrar mais 300, mas o autor acabou romanceando, né, e eu cresci com essa história, achando que Sadako não tinha conseguido. Mas nada disso importa, né? Importa essa história, né? Que a Sadako, então, associou ao origami, e essa história do origami acabou se popularizando ainda mais. Então, por exemplo, além de estar no Japão, né? Lá no Parque Memorial A Paz, em Hiroshima, aqui também, na Universidade de Seattle, foi erguido uma estátua em homenagem a Sadako, né? Então, ela fica dentro da Universidade de Seattle, no Parque da Paz. Bem, então, apesar dessa história triste, né, Sadako, eu acho que ela traz uma história incrível de resiliência, né, num momento tão complicado. Então, eu acho que, para mim, falar de origami para vocês, né, nesse momento de pandemia, esse momento que a gente precisa de muita resiliência, me deu, assim, bastante esperança, sabe? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, né, esse exercício de fazer vários origamis. No YouTube tem muitos vídeos muito melhores do que esse que eu fiz, mas como tem muitos origamis, né, bem feitos para vocês aprenderem a fazer, eu acho que contar o contexto, né, eu acho que é mais importante na nossa conversa aqui no Movai. Então, falando nisso, o Grou japonês, né, ele é chamado cientificamente de Grus japonensis, né, ela é uma espécie ameaçada no Japão, e uma coisa muito importante, todo mundo diz que ela é garça, não é garça, tá? Ele é Grou, né, então ela pertence a um grupo diferente das garças. Então, aqui uma representação artística, né, de como é venerada essa espécie no Japão. Então, ela comparece em várias pinturas clássicas, né, então aqui já é uma pintura clássica de 1857 por o Hiroshige, que é um pintor muito famoso, e aqui o símbolo, por exemplo, né, da Airlines, da companhia japonesa aérea, que também utiliza o Grou. Então, a atividade de origami, ela é muito legal, porque a gente interage, a gente conversa, né, e a gente faz esse exercício de cada um ajudar os passos seguintes, né, e de construir essa relação por meio dessa arte. Então, aqui é um momento que o projeto Passarinhando, ela fez atividade na biblioteca, aqui no IB, no Jardim Botânico, e aqui um dos momentos mais marcantes, quando o passarinho começou pela primeira vez, e a gente resolveu fazer arte e educação, entre eles a oficina de origami, para as crianças, né, pacientes da ecoterapia, aqui a Daniele ficou tão feliz, né, de ter conseguido fazer o origami, que a gente não se esquece, né, da face dela e da mãe, né. Então, é muito bacana. Então, aqui a gente fazia os origamis junto com as crianças que aguardavam a vez, que só tinham 2 cavalos. Então, a gente fazia esse trabalho de educação ambiental com as aves e atividade interativa com as crianças e com as mães. Era muito bacana. Então, você se lembra que eu tinha falado do Akira Yoshizawa? E que a gente estava falando de origamis planos, né? E que o tsuru, ele ganha uma certa tridimensionalidade, né? E até movimento ou variações do tsuru, onde existem alguns tipos de dobradura que faz com que as asas batam. Então, origami, né? Então, aquele papel quadrado que se transformava em objeto, mais planos, diversos, ela passou a ter volume, né? Passou a ser construído em 3D com essa forma revolucionária que Akira impingiu origami. Ou seja, dobrar com papel molhado. E olha só o resultado. Não é incrível? Né? Então, essas manifestações, né, da criação do Akira Yoshizawa, contribuindo com a arte dobrar, mostra, na minha opinião, um cérebro muito privilegiado, né? Porque você tem que olhar um papel
né, num único plano, e você tem que imaginar o processo de transformação num objeto, né? Essa é a capacidade da mente humana, né? De olhar para uma coisa dentro do cérebro, dentro da mente dele, transformar, né, num objeto intencional, e depois, com uso, né, controlando músculos, transformá-lo num objeto real. Isso eu acho incrível, né? Eu acho que o origami permite esse exercício, né, usando material razoavelmente barato, né? Ele é uma arte acessível para qualquer pessoa, e eu acho que ela é uma atividade que não só possibilita a gente exercitar o lado artístico que cada um de nós temos, mas como também ela tem um uso muito grande, né, como a gente viu, né, o grupo das máscaras fazendo a função social dela, né, ou simplesmente, né, vendo as possibilidades que o cérebro é capaz de gerar. E tão importante se tornou o origami que ele tem uma data comemorativa, que é o dia 11 de novembro, né, é o Dia Mundial do Origami. E agora, preste atenção nesse origami que vocês estão vendo aqui, desses anfíbios. É de Satoshi Kamiya, né? Ele é considerado hoje um jovem origamista, né? Também, assim, quase sucessor do Akira, pela incrível, né, possibilidade que ele dá para o papel. E aqui é uma das obras-primas dele, né? Então, esse dragão divino. Então, ele chega a ter mais de 200 processos de dobraduras, né? Então, se vocês quiserem também depois ver a obra completa, né? Tem vídeos no YouTube mostrando, inclusive, como é que ele faz algumas das suas peças. Então, agora estamos indo mais para o final. Existem vários tipos, né, de origami, tá? Depois eu posso deixar para vocês, né? Tem origami que que é utilizado na arquitetura, como eu falei para vocês, principalmente aqueles 3Ds, né? Esses, eu até, se vocês quiserem um dia, a gente pode fazer, né? Por exemplo, uma oficina que são os origamis que a gente monta pecinhas individuais e depois a gente monta uma peça maior, né? Então, são os kusudama. Esse é um trabalho que eu acho que se fosse para fazer, teria que ser só isso, porque demora bastante tempo. Por isso que eu acabei não trazendo. Mas depois eu vou deixar aí para vocês um conjunto de links para vocês apreciarem. Então, nosso projeto, a gente usa a arte e educação, e eu gosto muito de contar a história do projeto que a gente faz lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Hernani Donato. Então, essa escola está aqui, ó, né? Ela fica na Avenida dos Colibris, olha só que legal. Então, tem tudo a ver com a gente, né? Mas a gente fez essa descoberta só depois. A gente faz o levantamento de avifauna na Floresta Estadual de Botucatu, que é uma unidade de conservação do Cerrado, maravilhoso, que existe aqui, ó, bem do lado da escola. O trabalho de um dos nossos alunos mostrou que tem tem 14 espécies ameaçadas nesse local, e a gente, então, resolveu fazer um trabalho de educação ambiental com a escola, para que as próprias crianças pudessem fazer esse trabalho junto com os pais, né? Porque, infelizmente, aqui não está todo o mapa da floresta estadual, mas ela está adjacente, né, a uma área urbana, e ela é cercada por canaviais, né, e uma área de pastagem, ou seja, ela está ilhada, e ela corre o risco, né, muito grande de sofrer uma ameaça, porque tem invasões de pessoas no sentido de utilizar a área para transitar, enfim. Então, a gente tem pensado bastante no processo, não só em educação ambiental, de fazer um trabalho, né, no sentido de tentar preservar essa relíquia que nós temos aqui em Botucatu. Bem, nós fazemos o nosso trabalho, e aqui está um beija-flor típico do Cerrado, que é o beija-flor de orelha violeta, né, Colibri serrirostris. Então, olha só que coincidência incrível. Então, além de ser uma espécie que ocorre aqui, então a gente quis falar um pouco sobre a importância ecológica das aves, tendo como objetivo principal a polinização. Então, aqui, pessoal, esse também demora um pouco mais, e eu estou olhando o horário, já são 18h35, então calculei mais ou menos certo que não ia dar para fazer junto com vocês, mas eu vou deixar essa sequência e combino depois com a Lu e com a Cíntia, que eu vou deixar, então, um link, né, para ver como se faz no YouTube. Eu vou deixar lá no meu canal, e aí vocês podem
ver o vídeo. Então, qual que é a ideia agora do origami 3D, né? O origami 3D, ele proporciona movimento, né? Então, além de ter realmente uma organização espacial nas 3 dimensões, uma coisa bem bacana dele é que ele se movimenta, né? Bem, então, uma atividade bem simples que a gente bolou para ilustrar a polinização e a importância dos beija-flores como os principais vertebrados que polinizam, né, entre as aves, né, os beija-flores são os mais importantes polinizadores, e entre os vertebrados, né, o segundo grupo mais importante de polinizadores que nós temos nas Américas. Então, uma ideia muito interessante foi trabalhar com material reciclado, e aqui no caso é papel sulfite mesmo, né, porque a gente ia desenhar. Então, precisa de um retalho de cartolina, papel cartão, tesoura, régua, compasso e cola. Então, eu vou passar rapidamente, né, sem entrar em detalhes, porque eu vou deixar à disposição para vocês, mas a gente ensinou as professoras a fazerem isso, né, na escola, para que eles pudessem trabalhar esse conceito de polinização na hora de fazer arte, né? Então, eles observaram as aves fazendo polinização, porque tinha lá a ocorrência de outro beija-flor, né, ou tesoura, e então eles puderam ver esse processo, a gente pôde contar como é que é o processo de polinização, e, ao mesmo tempo, acho que era Dia das Mães, a gente achou que era interessante eles fazerem uma atividade conectada com a arte e educação, né, no caso, essa atividade. Então, a gente bolou para as professoras, né, todo esse processo de como que se faz, passo a passo, e eles fizeram, então, essa atividade na escola. Então, eles receberam a flor sem estar pintada, né? Então, eles montaram e desenharam, né, essa flor. De tal modo que acontece? O cartão, uma vez fechado, né, então aqui a gente colocou beija-flor, era para a criança, então, levar para a mãe, né, com alguma mensagem, e aí, então, o cartão, quando a gente abre, a flor está fechadinha, né? E quando ela abre dessa maneira. Então, ela causa uma surpresa bem gostosa, né? Muito legal de quem recebe. E essa atividade, então, a gente desenvolveu nessa escola, foi muito bacana, né? Então, no nosso laboratório, todo mundo tem o seu projeto de iniciação científica ou de pós-graduação, mas são todos obrigados a realizarem atividade de extensão dentro do projeto Passarinhando, né? É uma atividade que a gente gosta muito. Estamos agora numa fase de não podermos interagir, né, com as crianças, e agora, remotamente, a gente vai começar a trabalhar um pouco, inclusive, com a arte e educação usando origami, né, e outras formas, né, usando atividades remotas com eles nesse segundo semestre. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço muito a atenção de vocês, e agora estou aberta para responder perguntas, que acho que é o tempo, 7 horas que termina, né, Lu, Cíntia? Isso, Silvinha, talvez um pouquinho antes, em função das aulas, né? Algumas Sim. pessoas têm aulas, inclusive eu tenho aula. Então, estou à disposição. Ai, que bom, Larissa, obrigado. Ai, que legal. Obrigada. Que bom que vocês gostaram, viu? Eu estava muito preocupada, pessoal, se não ia dar certo, sabe? Então, estou muito feliz que deu certo. Olha lá, Silvinha, tem alguém perguntando do Passarinhando, a Carla Eduardo. Aonde? Você sabe, eu vou confessar para vocês, para mim a letra está tão pequenininha, quem que falou? Pode abrir o microfone. Ela perguntou como faz para participar do projeto Passarinho. Ah, que legal, só escrever para mim. Valeu, Karina. Quer passar o seu e-mail, Silvinha? Ah, sim. Eu vou escrever aqui. A Giovana, Silvinha, perguntou se existe algum PDF com algum passo a passo de dobraduras. Tem sim. Eu vou passar, só um minutinho aqui, que eu vou aumentar um pouco a minha tela, que eu não estou enxergando nada aqui. Ops. Cíntia, vai me ajudando, que eu, vendo o que o pessoal está perguntando, que eu estou achando as letrinhas aqui. Aqui só estão falando, agradecendo, que você é ótima, legal ter esse tipo de conhecimento, nunca tinha
tentado e adorei, a Nicole falou, a Márcia falou, obrigada por compartilhar seu conhecimento, a Eduarda, a atividade foi maravilhosa, obrigada a todos pela presença, a Carla, Eduarda, foi muito legal, obrigada, a Larissa, boa noite, professora, parabéns. Obrigada. A Silvinha colocou, então, aqui o e-mail. Então, pessoal, é só escrever para mim, tá? Quem tiver interessado, a gente faz atividade de educação ambiental, não só com as crianças da escola, né, é uma escola maravilhosa, o Hernani, e também fazemos outras atividades quando a gente tem demanda, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, muitos de vocês têm aula agora, a Luciana também, mas estou aqui à disposição o tempo que vocês precisarem. Muito obrigada, que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz. Silvinha, a Roseli disse que fez junto com a filha e que elas adoraram. Viu? Ai, que bom, que legal. E Augusta, você não falou nada. Eu gostei bastante, eu nunca tinha conseguido dobrar nem um aviãozinho, nem um barquinho, e com a orientação eu consegui até um grow. Que legal. Então, embora o papel tivesse meio difícil, porque sulfite não é adequado, evidentemente. Mas deu para fazer, então deu para acompanhar. Agora é só providenciar o papel e continuar dobrando, né? Sim, com certeza. Olha, pessoal, é lógico que é um pouquinho caro, né? Mas, e nem estou fazendo propaganda, mas aqui em Botucatu, também vende na internet, mas tem a quitanda da Ueno, que fica ali perto da rodoviária, uma quitanda japonesa. Lá, eles vendem um pacote que tem 80 folhas, né? Então, eu acho que é um papel que vale a pena, se você realmente gostou, vale a pena. Tem papéis menores também, mas tem esse que é o padrão, né, para fazer exercício. Eu acho que um papel bom vai estimular muito, faz muita diferença no começo, sabe? Depois, você faz em qualquer papel, porque você domestica o papel, né? Acho que a primeira coisa é você dominar o seu controle motor sobre o papel. Aí você faz em qualquer coisa. Bom, Silvinha, então eu queria agradecer em nome de todo mundo, né, da equipe do projeto, do grupo do projeto, mas também de todos os participantes. Acho que foi mesmo incrível, né? As pessoas estão colocando aqui, mas eu acho que foi mesmo bem interessante, gostoso de participar, de aprender. Você tinha me dito que ia contar as histórias, e eu comentei com você que eu gostava da história, e realmente elas fizeram todo sentido, né, na proposta. Então, obrigada, viu? Foi bem interessante mesmo. Obrigada. Em nome de todos. Obrigada, gente. Muito legal, então. Eu fico muito feliz e eu sinto, assim, que eu cumpri minha missão aqui. Estou à disposição. Quem quiser aprender mais, fique à vontade. Mas eu, então, deixo com você, né, Cíntia? Você coloca lá para a gente, então, eu posso disponibilizar depois os links e também os vídeos de cada uma das dobraduras lá, para as pessoas poderem treinar, se quiserem, tá bom? Combinado, Silvinha. Obrigado por compartilhar aí, foi muito bom mesmo, saber. Eu conheci o origami, né, também tem essa cultura, mas o histórico, assim, foi enriquecedor, eu não conhecia. Obrigada. Que bom. Então, tá bom. É isso, né? Isso, obrigada, então, obrigada a todos, né, nós esperamos reencontrá-los na próxima semana, quarta-feira, a gente faz a divulgação do próximo tema, e já deixo o convite para que vocês participem. Então, parabéns mais uma vez a vocês, boa noite, tá? E tudo de bom, e se cuidem, tá? Tchau, pessoal. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite, professora. Boa noite.